Você está a bordo de mais um Monza Experience. Eu sou o Sérgio Moura, produtor deste conteúdo arrasador. Muito bem, você está aqui no canal nosso do YouTube e nas nossas está compartilhando as nossas experiências automotivas dirigindo Monzas. No caso aqui, um Monza 500EF. Embora exista essa coisa horrorosa de proteção do volante de couro, é melhor do que restaurar o volante de couro. Então aqui você pode ver daí, se você der um zoom na sua macro câmera, o 500EF, a inscrição aqui fundamental do 500EF aqui do lado. No episódio de hoje nós vamos falar rapidamente, é um episódio rápido, vou tentar ser rápido hoje, chega de meia hora. Vamos falar rapidamente da experiência de dirigir carros, exatamente. Experiência esta, nesse final de semana, por exemplo, nós demos uma esticada, não foi de Monza, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, e demos lá uma passeada por lá, fomos num outro veículo, mas eis que na estrada, mais ou menos na metade do caminho, ali perto do município de Registro, nós encontramos uma Belina versão número 1, aquela mais feinha, né? Lembra daquele Corcelzinho 1, com aquela Belina, com aquela bunda que parecia que ele carregava? O formato do carro é muito feio, né? Mas é um carro de valor histórico, é um carro da década de 70. E aí, estávamos passando ali na estrada, a Belininha estava lá em plena BR a 60 km por hora, nada mais que isso. Passamos rapidamente por ela. Mas aí aquele negócio ficou na minha cabeça. Falei, puxa vida, mas seria interessante falar da Belina, né? Aí, enfim, tentei diminuir a marcha, tentei voltar para 55 por hora e tal. A Belina não me alcançava de jeito nenhum, não tivemos escapatória. Tivemos que colocar o carro no acostamento, ligar o pisca-alerta e esperar por uns 2 minutos a Belina nos alcançar. Aí, saímos da perseguição da Belina. É uma Belina vermelha pintada à mão, portanto, veículo artesanal. As rodas, inclusive, se você para o vídeo, você percebe que o cara pintou a roda de ferro, aquela com 3 furos, né? Ele pintou à mão também. E como ele devia estar com muito pouco, ou ele ou ela, enfim, ela provavelmente, como ela devia estar com muito pouco tempo, com muitas coisas a fazer, ela não teve a preocupação de retirar o pneu. Então, parte da tinta vermelha que decorou a roda de ferro da querida Belina estava também exposta na borracha do pneu. Nada demais, borracha na lateral do pneu, não tem problema nenhum. Inclusive, se você é mais nostálgico, você sabe que isso é comum. Na década de 50 e 60 você tinha os pneus de faixa branca. Por que não colocar um pneu com manchas vermelhas? É uma inovação da moça, ela colocou. Muito bem, então sintam esse vídeo. Para muita gente que vai torcer o nariz nesse querido vídeo, vai falar, nossa, essa porcaria na estrada, cara, mas eu não tenho ideia das condições do veículo, eu não sei se ele freava bem, não freava bem. O que eu sei é que ele estava trafegando em linha reta, a mulher não estava lá fazendo grandes contorcionismos no volante, então dava a entender que a caixa de direção não possuía folga, né? Além disso, os faróis estavam devidamente ligados, conforme a legislação atual, o que é um negócio muito doido, né? Então você fica andando com farol baixo em pleno sol. Dizem que aumenta a visão. Pode ser verdade, mas deveriam ter colocado isso como item obrigatório, por exemplo, de LED nos carros fabricados a partir, por exemplo, de 19, 20, né? Então você já lhe dava a partida no carro e ele já fica com o LED aceso ininterruptamente. Mas não. Então, o nosso estado super protetor, aproveitando que nós temos estradas com qualidade suíça e alemã, faz questão de colocar também com que o cidadão comum use o seu farol baixo em qualquer lugar. Parece que em outras capitais isso também é comum, então não há por que se criticar. Infelizmente, em outras capitais as estradas são um pouquinho melhores que as nossas. De qualquer forma, isso não é conversa para o Monza Experience. Mas o que eu quero dizer da Belina, que eu achei muito legal, é que assim, tinha lá uma moça dirigindo, no banco de trás, em cadeirinha, conforme também a lei, uma criança, e o carro tinha bagageiro, tinha tudo
muito provavelmente trata-se de uma hippie ou cigana, ou sei lá que nome isso tenha. A moradia dela estava em cima do carro, estava dentro do carro. Então, veículo para utilização, é o meio de transporte da moça com a criança. Então eu achei muito legal, independente da condição, o estado estético do veículo, né? Que muita gente falia, tranqueira, joga fora. Fato é que o carro estava andando em plena BR-116, não fazendo feio. Obviamente está numa velocidade baixa. Significa que a moça, inclusive, era bem precavida, porque talvez o carro não tenha a mesma estabilidade que se gostaria de ter e tal, pelo ano ou pela manutenção, enfim. Mas eu achei muito legal. Vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso querido para colocar nossos habituais litrinhos de gasolina de segunda-feira. Já volto. Legal. Enfim, o que eu queria trazer nesse vídeo é isso, né? O veículo na condição mais básica dele, que é a condição o quê? A condição para a qual ele foi projetado, que é transporte, transportar coisas e pessoas. Então, eu acho legal quando eu encontro um carro desse na rua. É diferente, na verdade vou melhorar a frase que eu estava dizendo. Eu gosto quando eu encontro um carro que eu vou chamar de rústico na rua. O dono não tem aquela preocupação com o brilho da pintura, ele não tem a preocupação com o frisinho, com não sei o que, porque eu acho muito chato. Ele tem a preocupação com a manutenção mecânica do veículo. Por quê? Porque senão ele vai parar. Então você vê às vezes veículos que estão ali em boas condições mecânicas, mas com o exterior gasto. E não é mal cuidado, é diferente de você ter um carro batido e andar com ele batido, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando num carro desgastado, ele preserva as condições originais, quer dizer, a lataria está inteira, a pintura está queimada, porque pegou muito sol, porque tal. Então você vê que o dono, ele tem o mínimo de cuidado. Por que o mínimo? Porque ele limpa o carro está limpo, ele está gasto. Então, por exemplo, essa Belina, ele era um carro gasto, faço eu a ideia do carro, que em algum momento a pessoa pensou, quer saber, eu vou deixar ele de um jeito mais legal. Porque a pessoa podia estar andando com o carro completamente destruído, enferrujado. Não, era um carro que não tinha sinais de ferrugem, mas obviamente não se teve o cuidado de pintura automotiva. Então ninguém foi lá, PPG, PU, primer, não sei o que, não. A pessoa pegou, sei lá, um spray, ou um rolinho, ou sei lá o que, e pintou o carro, ou um pincel, enfim, fez da forma mais arcaica possível do ponto de vista automotivo, mas cumpriu a função dele, quer dizer, deu uma vida pro carro, né? Então, e tava na estrada. Então eu acho legal quando eu vejo carro assim, são carros que transpiram história. Então é esse o lembrete. E aí me faz lembrar o seguinte, como dura um veículo automotor, né? Como as peças duram. Você pega ali um veículo que, obviamente, não se teve o cuidado de levar para uma concessionária, para um mecânico o tempo inteiro, não. É uma manutenção basicamente corretiva. E o carro tá andando, né? Mas às vezes ele deixa isso na mão, tá bom. Mas aí o cara vai dar um jeito, ele vai rebocar, geralmente nem vai chamar guincho pelo custo, né? Mas vai rebocar de algum jeito, vai chamar um conhecido, vai na estrada aguentar alguém que vai lá falar que mexe. E aí em algum momento esse carro vai... Putz, olha isso, cara. Caraca, cara. E o carro vai andar, né? É muito doido. Aqui a Ricardo Jafé é um negócio espetacular. É impressionante, eu fico impressionado com a quantidade de gente ruim olha isso, ó, olha essa. Ela saiu de lá para entrar aqui, ó. E vai cruzando e que se dane. É muito doido. Você vê umas coisas muito loucas aqui. Enfim, esse era o vídeo que eu queria trazer hoje. Vídeo pobre, né, que eu vou dizer. Vídeo pobre porque vídeo sem conteúdo, né? Por quê? Porque eu não consegui nem ficar com os bons esse final de semana. A gente fez essa viagem para Curitiba, numa comemoração
particular, uma boa viagem, 900 e poucos quilômetros de estrada. Obviamente, acabei indo com um veículo que gastasse pouco, né, veículo 1000, e vai bem, faz 13 km com litro de álcool na estrada, então foi bem tranquilo, veio na boa. E lá rodamos em Curitiba, paramos em parque e tal, sem a preocupação de levarem teu carro, né, de amassarem alguma coisa, porque o carro, quando ele é mais novo, já falei em outros vídeos, ele é assegurado, você fica, a tua preocupação é para pagar o seguro, pagou, você já não está mais preocupado com muita coisa. Então essa é a grande vantagem. Então, o recado que eu dou é para você que tem carro, e eu, no caso aqui, o canal é de Monza, então se você tem Monza, não fique preocupado se o seu carro está com o último frisinho, se a lanterna está com a marca da GM. Cara, isso é de uma besteira tamanho família, entendeu? Na verdade, só é importante para você como item de coleção. Para qualquer um que olha na rua, ele é um carro antigo, ponto, né? Então, os carros são conhecidos muitas vezes pelas nossas histórias, que são as nossas lembranças dentro dele. Agora, são lembranças que a gente não vende, né? E se tentar vender e tiver louco que comprar, tá comprando gato por lebre, porque lembrança é minha, de mais ninguém. Então muitas vezes você compra um carro antigo achando que você vai ter as lembranças daquele dono. Não vai, né? Aquela lembrança do dono foi no momento que ele vendeu o carro, as lembranças na cabeça dele continuam, o carro foi embora. Então, um exemplo crucial disso, há algum tempo atrás nós fizemos um vídeo com os monzeiros de Curitiba e fizemos a história explosiva do Bianchini. Bianchini é engenheiro que tinha um Monza, ganhou o Monza quando ele entrou na faculdade pública lá no Paraná. O pai dele deu para ele de presente, ele ficou com o carro, tá? Um dia ele foi assaltado e teve que enfiar o carro num poste para fugir do ladrão, e depois de um tempo vendeu o carro. E aí anos depois ele quis restaurar o carro, ele quis encontrar o carro, e ele, pior louco, essa história inteira tem um vídeo aí, tá? Que é Bianchini Explosivo, se não me engano o título, alguma coisa assim. O fato é que ele achou o carro no interior do Paraná, comprou o carro, restaurou, gastou tempo e dinheiro fazendo isso, deixou o carro absolutamente impecável, e nós fizemos um vídeo sobre esse carro num encontro de monzeiros em Curitiba, no Armazém Garagem Bar. E nesse final de semana acabei encontrando com o querido Davi, que é proprietário daquele Monza Classic SE prata personalizado, né, que ele fez o carro à mão, já mostrei em outros vídeos também, o carro impecável, placa preta e tal. E na feirinha ali de Curitiba ontem de manhã, domingo, estávamos andando lá para comprar lembrancinha para Dia das Mães, passeando ali, porque é muito gostoso passear na feirinha de Curitiba. Vou pôr umas fotinhos aí. Adivinha, encontramos quem? Davi, tava com o carro lá, eu falei, esse Monza eu conheço. E aí encontrei o Davi, fomos tomar um submarino no Bar do Alemão ali. Então solta a foto do Davi com a galera aí. Fizemos os 4 lá, tomando um submarino no Bar do Alemão, que é o ponto, talvez, tirando Veneza, é o ponto mais tradicional de Curitiba. E aí ele me contou, o Bianchini vendeu o carro. Acabou vendendo por uma quantia que a gente achou que nem era tão significativa frente ao estado perfeito do carro, mas ele vendeu o carro e o carro hoje parece que está com um feliz proprietário em Brasília. Então o que eu quero dizer com isso? Às vezes a restauração é um hobby, né? Você quer gastar um tempo esfriando a tua cabeça, relaxando, de uma forma como? Restaurando um carro antigo. Depois que ele está restaurado, talvez para muita gente, aquele tesão vai embora. E aí o que o cara faz? Ele vende, ele vai encarar um outro projeto, né? Então, um outro exemplo que eu dou, o canal do Heron, põe a foto aí do canal do Heron. O Heron, por exemplo, ele tem um canal que é bem legal, chamado Restaurando o Carro, por coincidência, outro curitibano, restaurando um Del Rey. E ele tem alguns blocos lá onde ele fala carros da minha vida ou de minha vida, tal. Tem lá um Landau, tem lá um não sei o que ele teve, enfim. Mas o que eu percebo, não conheço o Heron pessoalmente, trocamos poucas mensagens, mas o que eu percebo assistindo os vídeos dele, a vontade dele, o gosto dele é por restaurar um carro antigo. Depois de restaurado, muitas vezes ele curte o carro por um certo momento e vende o carro para uma pessoa que queira ficar com esse carro e tal. Então é engraçado, né? Tem gente que curte comprar um carro já restaurado, aí eu recomendo uma Brunelli Veículos Antigos ou uma loja de procedência. Você vai comprar um veículo antigo com condição de 0 km e vai pagar um preço de 0 km também, mas paciência, você quer comprar um carro impecável, já restaurado,
a loja Brunelli está lá há mais de 30 anos no mercado e ela precisa fazer lucro. Então você vai pagar o preço de um carro zero. Mas enfim, quem tem paga. Então vai lá e paga, compra o carro e fica com ele. Você vai comprar a história daquele carro? Não. É o teu prazer de ter vários carros, ou um ou vários carros antigos, e desfilar com eles no final de semana. É um outro tipo de prazer. Até vou dizer que é mais similar ao meu. E tem o do Heron, né? Ou talvez do Bianchini, onde você pega um carro detonado, com ou sem história. O do Bianchini tinha a própria história. O do Del Rey, do Heron, que ele está restaurando, não tem a história dele lá. Mas enfim, um carro completamente abandonado no tempo, com ninho de rato, enfim, tudo que na série de vídeos dele ele posta. E ele está transformando um carro, sem sombra de dúvida, na hora que ficar pronto o projeto, vai ser um Del Rey praticamente 0 km. Então é o prazer do Heron. O pouco que eu conheço, eu diria, o Heron vai curtir esse carro por algum tempo, e talvez, a não ser que ele não precise, ou, enfim, talvez ele simplesmente venda o carro, né, depois de um tempo, e passe para um feliz proprietário que vai gostar de andar com o carro e vai encarar depois um outro projeto de restauração. Então, é gosto de cada um, né? O meu gosto, ele tá no meio, né? Na verdade, ele tá mais pro Brunelli. Ou seja, eu até compraria um carro antigo em perfeitas condições, mas eu não concordo em pagar um preço de zero por um veículo antigo. E não estou falando mal do cara que vende, não. Eu acho que ele tem que vender nesse preço mesmo. Eu estou dizendo né? O Sérgio, no momento que vai gastar, 75 mil num carro, ali à vista, ou em algumas poucas parcelas, eu prefiro entrar numa concessionária e tirar um novinho. E começar a contar a história do carro a partir da minha quilometragem. Então, por exemplo, os nossos veículos Renault, lá o Logan, né, que eu uso bastante no dia a dia, é um veículo que eu fiz isso. Eu tirei da concessionária novo, zerinho, eu emplaquei, né, eu mesmo levei ao Detran, não quis fazer nada com despachante, e ele agora tem uma história de viagens para Montevidéu, viagens para o sul do Brasil, etc. O Cliozinho da Simone, mesma coisa, presente para minha esposa, e já tem histórias de viagens para o sul, tal, cada um já está. O Logan completou ontem 67 mil quilômetros de vida, e o Cliozinho está com 64 mil quilômetros de vida. Então, são veículos que eu pretendo não me desfazer. Então, são veículos que vão rodar o que o motor aguentar, e muito provavelmente eu vou substituir o motor depois. O veículo vai contar a história dele. Então, é a minha forma. Os Monzas, embora não tenha comprado zero, esse aqui eu comprei com 40 mil quilômetros, a mesma coisa. O meu prazer são as histórias que eu lembro dele. Então é um veículo que fez viagens para o extremo de São Paulo, Borborema, sul do Brasil, enfim, algumas vezes, agora com monzeiros e tudo, e falta ainda na vida, me ofereceu transporte como veículo do dia a dia, inclusive numa época que eu decidi morar no litoral de São Paulo, então era um veículo de transporte diário, de ida e vinda para São Paulo para trabalhar. Passou por kit gás, retirou-se o kit gás, passou por anos de controlar, enfim, e ele está agora com 242 mil quilômetros de vida, dos quais 200 na minha mão. Então já superei o proprietário original que consta no manual há muito tempo. Vou me desfazer desse carro? Não, já tomou pancada, já fez o diabo, falta agora inclusive mais uma restauraçãozinha na traseira, já falei disso, mas é um veículo que conta a minha história. Em algum momento será feito o motor, ou eu vou pirar e eu vou fazer um kit elétrico nele, com um propulsor elétrico, eu não sei ainda. Mas é um veículo que eu não devo me desfazer. Quando ele ficar para os meus filhos, aí é um problema de cada um. Talvez fiquem pelas memórias que tem também no carro, talvez não dê a mínima para essa baboseira toda. Gosto é de cada um. Então, o meu negócio com o carro é esse. Eu não vou ligar o frizinho, eu não vou querer buscar peça com o logo GM. Se eu achasse, por exemplo, no Monza aqui, um para-choque paralelo legal, eu compro, cara, sem problema nenhum. Se eu achasse uma lanterna fumê do Monza Classic paralela, de boa qualidade, com acrílico decente, etc., eu compraria, jamais pagaria numa lanterna original. Então, é o meu gosto. Eu acho que o carro tem que ser funcional, eu acho que ele vai contando. Tem amassadinhos, por exemplo, nesse aqui, tem um na tampa do porta-mala, um vinco, que eu não vou tirar nunca, nem com martelinho nenhum. E por quê? Aquilo lá foi uma sorte, é para lembrar de ter sorte.
eu subindo, nessa época, 2011, não sei, lá para São Paulo, da praia para São Paulo para trabalhar, em pleno Imigrantes, uma marreta, daquelas de borracha, de borracheiro, escapou da parte de baixo de um caminhão que estava subindo na minha frente. Ela quicou no chão com a velocidade, subiu e caiu exatamente no tampão. Quer dizer, por 5 centímetros não causou um acidente, por 1 metro de distância não teria entrado no para-brisa ou quebrado o vigia. Então aquilo é uma marca que eu não vou tirar do carro. Quando alguém olha e fala assim, tem um amassado aqui, eu falei, mas esse amassado eu sei onde foi, cara. Então são coisas que a gente tem, né? Vou dar um outro exemplo para fechar. Aqui no capô do motor, bem na minha linha aqui, tem um vinquinho de nada. É outro amassado que eu não tiro. A história dele, chegando em casa, no estacionamento do prédio, uma criança lá na quadra jogou aquele frisbee. Jogou o frisbee, ele veio voando e bimba no carro. Fez uma pequena marquinha no capô. Essa lembrança é minha, não vou tirar nunca, entendeu? Então vai ficar aí. Ah, mas vai pintar o carro? Vai pintar amassado. Então não tem drama. Agora, outras lembranças ruins, eu tiro, né? Então não é pra ficar lembrando coisa ruim. Então, por exemplo, a batida da Ranger na minha traseira, a hora que eu for fazer, eu vou tirar. Óbvio que vou tirar. Então é assim. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo, com esse vídeo que eu mostrei da Belina. Eu achei fantástico. E ontem, inclusive, na estrada, voltando lá de Curitiba, pegamos um trânsito gigantesco ali na BR, no final da BR. E uma coisa que eu achei... Encontrei um Monza na frente, mas esse estava bem mal cuidadinho mesmo. Ele estava de terra embaixo, aquela terra ressecada de anos. Você via que não tinha cuidado, cada pneu de um tipo. E quando freava, o carro mudava um pouquinho de faixa. Então ali é um outro exemplo, né? Ali é um carro desgastado, sem o mínimo de manutenção, que inclusive oferece um risco. Eu acho que a gente tem que lidar... Eu gosto de carros rústicos, mas eles têm que ter pelo menos um cuidado básico com mecânica. E com isso, nós terminamos esse vídeo, que já não foi tão rápido, de segunda-feira, a bordo do nosso Monza 500 EF. Valeu, galera, obrigado por assistir nossos vídeos. Vamos em frente, vamos trazer depois qualquer tipo de conteúdo, talvez nesse final de semana, Dia das Mães. Fui!